Deus abençoe a todos que estão assistindo a mais uma mensagem bilingue semanal, Essência de Jesus Cristo. God bless all those who are watching this bilingual weekly message, Essence of Jesus Christ. Essa semana vamos falar sobre os versículos que se encontram em João, capítulo 5, versículos de 24 a 29. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, quem vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, os que ouvirem viverão. E no versículo 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E no versículo 27, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. E no versículo 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Irmãos, hoje venho vos dizer que esses versículos têm um convite para vocês, porque no primeiro versículo está escrito: quem ouve a minha palavra. A gente vê que é uma mensagem para todos. Se você ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, a sua vida vai mudar para sempre. O primeiro versículo de hoje, o versículo 24, está escrito: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmãos, quantas vezes você já ouvimos que Deus não mente, não é mentiroso? E na mensagem de hoje, os dois primeiros versículos têm a palavra escrita verdade 4 vezes. Olha só, bem simples. Jesus nos diz, através do seu apóstolo João, a verdade é, se você ouvir a minha palavra e tem fé em Deus que me enviou, e aí é a promessa, a verdade é que você viverá para sempre no céu e não no inferno. Então, de novo, como está escrito, passa da morte para a vida eterna, passa do sofrimento para a paz eterna. E depois, de novo, no versículo 25, começa com a palavra verdade. Está escrito: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Mas você pode se perguntar: quem são esses mortos? Esses mortos somos nós, aqueles que não aceitarem Jesus Cristo como seu único Salvador. Os mortos são aqueles que persistem em viver no pecado. Os mortos são aqueles que persistem em dizer que Deus não existe. Os mortos são aqueles que têm outros deuses sem ser o nosso Pai, que está no céu, que amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os próximos dois versículos, 26 e 27, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Irmãos, se resume assim: o Pai, Filho e o Espírito Santo é a vida. Se você crer, você também tem vida para sempre, porque Deus deu-lhe o poder de exercer o juízo. Jesus é o nosso protetor e mais ninguém. E vamos terminar com o versículo 29. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Só tem duas escolhas, irmãos: a ressurreição da vida ou a ressurreição da morte. Então hoje você escolhe a ressurreição do céu ou a ressurreição no inferno. Segue Jesus Cristo e não segue Satanás. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam retornar na próxima semana com mais uma palavra, essência de Jesus Cristo, para abençoar a sua vida. E agora a mesma mensagem em inglês. This week we'll be talking about the following verses found in John chapter 5, verses 24 to 29. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life, and will not be judged, but has crossed over from death to life. Verse 25, very truly I tell you, a time is coming, and has now come, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. And verse 26, for as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. And verse 27 and 28, and he has given him authority to judge, because he is the Son of Man. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in the graves
will hear his voice. And verse 29, and come out. Those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. Brothers, today I come to tell you that these verses have an invitation, because in the first verse it is written, whoever hears my word. As we can see, it is a message for all those who hear. Therefore, if you listen to the word of Jesus Christ, your life will change forever. It is written in verse 24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. How many times have we heard people say, God does not lie, God is not a liar? And in today's message, in the first two verses, he starts by saying, very truly. Look, it's very simple. Jesus tells us through Apostle John, the truth is, if you listen to my word, have faith in God who sent me, and here is the promise, the truth, you will live in heaven forever and not in hell forever. Therefore it is written, but has crossed over from death to life, has crossed from suffering to eternal peace. Then again, verse 25 starts with very truly. So it is written, very truly I tell you, a time is coming and has come when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. You may ask yourselves, who are the dead? They are those who haven't accepted Jesus Christ as their personal Savior. They are those who persist living in sin. They are those who say God does not exist. Those who have other gods besides our Father who art in heaven, who so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. And the next two verses, verse 26 and 27. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. And he has given him authority to judge, because he is the Son of Man. It sums up this way, as the Father, the Son, and the Holy Spirit. If you believe, you will have life forever, because God has given him authority to judge. He is our protector and no one else. Let's finish off with verse 29. And come out, those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. There are two choices. Those who have done what is good will rise to live, or who has done what is evil will rise to be condemned. So today you choose to rise with Jesus or rise with Satan. Therefore, follow Jesus Christ. Don't follow Satan. God bless you all. May you all have a blessed week, and please return next week for another blessed word. Se você gostou desta mensagem, por favor, compartilhe esse vídeo. If you like this message, please share this video. In Jesus' name, amen.